Skinwalker. Você já ouviu falar nessa teoria assustadora, misteriosa e muitas vezes bizarra que existe por aí? Seriam eles possíveis bruxos, os quais tomariam formas de animais e pessoas com o objetivo de tomar a energia vital dos seres humanos. É isso que a gente vai ver hoje, aqui no podcast Conectados S.A. Skinwalker, ficção ou realidade? Salve família, começando mais uma vez o nosso programa. Eu sou Ari de Jesus, vou ficar com você aqui durante um tempo trazendo informação, entretenimento, curiosidade, mistério nesse belíssimo dia, nessa belíssima noite aqui de domingo, né? Com esse tema aí que o Sander acabou de falar, que é sobre Skinwalker, um tema hoje bem interessante, bem explorado aí, que me chama muita atenção aí, porque é muito ligado ao que? A bruxaria, feitiçaria, magia, né? Talvez uma transformação humana em animal ou um animal em transformação humana. E hoje a gente vai comentar e falar sobre tudo isso, né, Sander? Exatamente. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo tranquilo? Passou bem a semana? Otimamente bem, Sander. Que bom. Otimamente Como bem. vocês estão, nossos amigos, nossos inscritos? Aquele abraço. Aqui é Sander William. Ficaremos juntos mais ou menos durante 1 hora e trazendo para você muita informação e mistério sobre os Skinwalkers no dia de hoje. Exato. Antes de continuar, eu só queria pedir para você curtir, comentar, compartilhar aí o nosso vídeo para mostrar para a plataforma que ele tem relevância. E quando você faz isso, o YouTube ele mostra para mais pessoas. Né, Sander? Exatamente. Grande abraço para vocês. Hoje um tema realmente diferente. Mas antes disso, hoje é uma marca histórica para a gente aqui, né? A gente está chegando no dia de hoje a 3.000 inscritos aqui no nosso canal. Exato. Então, a vocês o nosso grande abraço, obrigado aí por fazerem parte desse canal aqui que é feito exclusivo para você. Exato, a gente só tem a agradecer você que deu um voto de confiança para o canal Conectados, né? Que todo final de semana e até alguns meios de semana que a gente posta vídeo, você acessa, comenta, compartilha nossos vídeos. A gente só tem a agradecer porque, né, falando abertamente para você, a gente faz tudo isso de coração e de modo orgânico, nem campanha publicitária a gente faz para o canal, ou seja, a gente faz tudo na raça e no peito, tá? E a gente só tem a agradecer mesmo aí a força que vocês estão dando para o canal aí, comentando, compartilhando e dando uma moral para a gente. Não só o pessoal aqui do Brasil, aqui da nossa cidade, de outros estados, até fora do Brasil. A gente recebe comentários de pessoas que estão fora do Brasil, acessando... Saúde, Sander. Acessando o nosso canal aí. A gente só tem a agradecer mesmo. Como disse, chegamos aos 3.000 inscritos e a nossa meta aí é infinita, né? A gente fica feliz porque a plataforma, como diz, notificou a gente que, como diz, estamos recebendo um feedback bom das pessoas aí que estão acessando o nosso canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Hoje é 3.000, mas quem sabe daqui a alguns anos não será 3 milhões. 3 milhões, rapaz. Hoje também a gente vai ler os comentários do último vídeo nosso, que a gente fez semana passada. A gente vai ler aqui no final. Se você comentou, se você deixou seu nome, deixou a sua cidade, a gente vai ler aqui no final desse vídeo de hoje os comentários do último vídeo passado, que foi sobre o massacre da Serra Elétrica. Exato. Né? Uma história real aí que realmente instigou a imaginação de muitas pessoas. Uma história que me chamou muita atenção, né? Apesar que todos os temas aqui me chamam bastante atenção, que a gente procura fazer aqui no programa, né? Mas esse é o massacre da Serra Elétrica, cara. Sinceramente, Sandra, eu não sabia que tinha um caso real por trás. Pensei que era tudo ficção, né? Não. Eu pensei ali, não sabia que tinha sido inspirado dessa forma, né? Eles tiraram assim dessa história até os mínimos detalhes. Então foi tudo inspirado nessa história real. A história real teria acontecido nos anos 50 e o filme foi produzido em 1974. Mas os Skinwalkers, você já ouviu falar nessa teoria misteriosa, assustadora
E muitas vezes bizarra também. Bizarra, tem exatamente. muita gente que não acredita nesse negócio. Mas tem muita gente que acredita e assim, se a gente comenta alguma coisa assim, não, eu acredito, porque eu já vi alguma coisa desse tipo. Eu não acreditava. E quando eu comecei a pesquisar, conversando com o Sander, caramba, rapaz, É bem interessante. impressionante. Muitas vezes eu acho bizarra, né? É. Um animalzinho ali com jeitos estranhos, comportamento estranho, exatamente. Mas isso é normal, porque isso pode ser uma via. Torna-se até vídeos engraçados, né? A pessoa vai Exatamente. fazer. Pessoas também, assim, com comportamentos estranhos, porque os skinwalkers eles não vão apenas ter formas de animais, mas eles também podem se tomar assim, formato de pessoas reais. E aí que está o problema. Exato. Tudo isso para poder mexer com a sua mente. Exato. Mas antes vamos para o conceito de skinwalker, né? Exato. Skinwalker em português, caminhante da pele ou troca peles. Troca peles. É uma criatura da mitologia navarro que se transforma em animais para causar dano. O que seria a mitologia navarro? Você sabe, Ari? Li pouca coisa, Sander. Mitologia navarro foi os indígenas americanos. Nós não tivemos os nossos indígenas lá no tempo da colonização, Tupi-Guarani, aqui no Brasil e tal, que da onde surgiu as histórias de caipora, curupira, saci-pererê, tudo veio dessa época lá, né? Então lá essa tribo, temos dizer tribo navarro, seriam os indígenas americanos, que deu início também à colonização lá e tal. Tudo isso em 1600, 1690 e pouco, 1700, tudo isso lá nos Estados Unidos. E eles seriam muito ligados aí à parte da bruxaria. Tudo para eles seria parte de bruxaria. Então, por isso que surgiu essa teoria lá da mitologia navarro. Eles são considerados uma forma de bruxaria maligna e podem possuir ou disfarçar-se de animais. Olha só. Não somente animais, mas pessoas também. Pode ser o contrário também, então. Pode ser o contrário. Pessoas que você nunca viu na sua rua, próxima a você, uma coisa assim. Comportamentos estranhos. Aparece lá com comportamentos estranhos. Tem vídeos ali que você vai ver ali que são impressionantes realmente. Pessoas totalmente, podemos dizer assim, modificadas. E com comportamento, a fisionomia totalmente diferente. As características dos skinwalkers. Transformação. Podem se transformar em animais, como lobos, coiotes ou pássaros, para caçar ou causar medo. Habilidade sobrenatural. Possuem habilidades como velocidade, imitação e controle mental. Interação com humanos. Podem se passar por humanos para enganar e atacar. É isso que eu falei para vocês, não apenas animais. Mas pode se passar por seres humanos. Tem vídeos lá de pessoas com olhos assim, totalmente diferentes, olhando as pessoas de longe assim e tal. Eu vi um vídeo de um cachorro. Hoje em dia na internet é difícil para acreditar, né? Com um olho igualzinho um olho humano. Tava falando ali que era um skinwalker, né? Mas é estranho, fica estranho, cara. Bem estranho um animal, um cachorro com um olho igualzinho de ser humano, cara. Isso. Uma informação bacana aqui, ó. Parentesco com lobisomens. Nossa. Alguns consideram os skinwalkers como primos dos lobisomens, devido a características semelhantes, como mudança de forma e armas de prata. Olha só. Interessante. A lenda do skinwalker é bem conhecida nos Estados Unidos, especialmente em locais como o Rancho Skinwalker, em Utah, que é conhecido por eventos sobrenaturais. Interessante. Eu já ouvi falar sobre esse rancho Skinwalker. Eu vi até uma reportagem da History Channel. Esse eu assisti. Falando sobre esse rancho Skinwalker lá em Utah, que diz que é conhecido assim por... tem os morros,
em volta lá e tal, onde aparece bastante dessas Diz criaturas. que é um dos locais que tem mais atividade paranormal nos Estados Unidos, é nesse local aí, nesse rancho Rancho Utah. Skinwalker em Utah, Utah. lá nos Estados Unidos. Em resumo, os Skinwalkers são uma figura da mitologia navarro que representa uma força maligna que se manifesta através de transformação e habilidades sobrenaturais, frequentemente associada à bruxaria e eventos estranhos. Então, assim, na cultura navarro, o que seria o navarro novamente? Só explicando para as pessoas que estão chegando agora. Escreve-se Navajo, mas fala-se Navarro. Escreve-se Navajo, mas para ler, né, ali é Navarro. Acho que tem alguma coisa a ver com colonização espanhola, mais ou menos. Não, foi lá nos Estados Unidos. Né? Foram como se fosse... Exatamente. Tínhamos lá os Apaches, que seriam dois povos, né, indígenas. Os Apaches e os Navarro. Exatamente. Cada um explorando algumas partes dos Estados Unidos. Alguns chegaram... Os Apaches, por exemplo, tomaram conta de um lugar e os Navarro em outro lugar. Seriam tribos. Muito famosos em filmes, né? Exatamente. Tem lá o filme O Último dos Moicanos. O Último dos Moicanos. Nunca esqueço esse filme. Filmes de Bang Bang, Faroeste, fala-se muito dos Apaches, né? Muito famoso. Né? Mas os Navarros seriam uma tribo, né, indígena americana, que isso em 1600, 1650, esse século ali, nessa parte de 1600, que chegaram ali nos Estados Unidos, né? E tomaram conta. E eles eram ligados tudo à bruxaria, tudo. Eles eram curandeiros, faziam benzimentos, e tudo para eles, e não era algo simples que eles faziam ali, vamos fazer um benzimento aqui, vamos fazer alguma coisa, não. Tudo eles tinham que fazer na parte da bruxaria. E diz que a parte da bruxaria deles era muito pesada. Nossa. Era pesada mesmo. Para tudo tem um ritual. Tinha-se um ritual para eles. Isso, tudo era uma magia pesada, realmente, que eles usavam ali, né? Para qualquer coisa. Nossa. Então, interessante é isso que trazia ali uma característica diferente para essa tribo navarro. E diz que, segundo eles, essas, vamos falar assim, entidades que eles invocavam, tinham que ficar dias, muito tempo ali com eles naquela tribo para poder fazer as coisas acontecerem. E para isso eles tinham que ter alguma energia, oferecer algum tipo de energia vital para esses bruxos, entidades que chegavam ali, que eram invocados por eles. E como que eles tentavam conseguir aí essas energias vitais? Através de sacrifícios nessa região, naquela tribo. E diz que faziam sacrifícios ali e tal, era algo assim bem pesado realmente. Essa cultura navarro, para eles era uma cultura, né? E assim, eles diz que não estavam conseguindo mais fazer tantos sacrifícios para essas entidades, para esses possíveis bruxos que eles invocavam ali naquela tribo. E aí os próprios bruxos começaram a se tornar formas de animais e também possíveis pessoas para se infiltrar em famílias, se infiltrar em grupos de pessoas, onde elas possam sugar a energia vital das pessoas. Então tá aí o porquê que tem tanto vídeo de animais ali com semelhança humana. Exatamente. Eles se tornariam seres humanos. Não é que eles vão lá e vão... Como que eu posso falar? Tem um cachorro ou um bode, um boi aqui na frente, um exemplo. Um desses bruxos, né? Dessas entidades, podemos dizer assim, não é que eles iam tomar o corpo daquele animal, mas eles poderiam imitar aquilo. Eles poderiam, assim, digamos, eu quero me tornar como esse animal. Ele vai ver realmente como é a característica daquele animal, ele vai imitar aquilo. E aí sim que ele vai se tentar infiltrar
no meio das famílias, no meio das pessoas, do grupo das pessoas, para poder sugar a essa energia vital. Caramba, imagina só isso. Seria isso. Então, tudo isso deu início lá em 1600, 1650, com essa cultura da tribo Navarro, que seriam os indígenas americanos lá nos Estados Unidos. Através de magia, bruxaria. Segundo eles trabalham com muita magia, realmente, e pesada. Tudo era a magia deles lá, realmente, e pesada. Não era algo simples, não. Então, era bem diferente mesmo a cultura. E para eles era normal, era uma cultura que eles tinham lá nessa tribo Navarro, lá nos Estados Unidos. Interessante, né? Você já tinha ouvido falar? Hoje, se você pesquisar na internet, você vai encontrar muita coisa relacionada aos Skinwalker, né? Muito cachorro com semelhança humana. Eu fiquei impressionado de ver uma cabra andando em 2 pés, né? Vi um cachorro sentado em uma arquibancada igualzinho um ser humano. Um tigre com as patas cruzadas, igual um ser humano cruza as pernas, né? Tudo isso está na internet. Pode ser que seja inteligência artificial, pode ser que hoje em dia a internet está uma coisa fora do comum, cara, com inteligência artificial, né? Mas alguma coisa a gente fica meio estranho com o que está aparecendo ali às vezes, né? Muitas vezes falam que é a Skinwalker, né? Então muita gente às vezes confunde, né? Porque os navarros se transformavam. Não era eles. Eram as entidades que eles invocavam ali em rituais, em cerimônias, alguma coisa assim que eles faziam. E aí essas entidades que se transformavam em fisionomias, tanto de animais quanto de pessoas. Tudo deu-se início aos animais. Depois, eles começaram também a se transformar em forma humana para mexer com a mente das pessoas. Exato. Então, não seriam os navarros, seriam as entidades que eles invocavam naquele momento. Caso você não tenha assistido, o Sander falou aqui de uma... A gente não é muito de estar indicando canal, mas tem um canal muito bom que é do History. Eles falam bem sobre esses detalhes. E, inclusive, é entrevistado uma pessoa nesse documentário que ele estava muito, mas muito assustado, que ele ficou de frente com 2 seres, qual ele chama de Skinwalker, próximo da casa onde ele está, onde ele mora. E a casa onde ele mora é nessa região de Utah. Que é onde tem muita, mas muita atividade paranormal. Essa região do Utah seria onde teria dado início lá antigamente dos navarros. Por isso que tem coisas, resquícios de coisas assim que pode ter ficado ali. E aí que dá início a tudo isso nos dias de hoje lá nos Estados Unidos. Por isso que é o famoso, como que é o Rancho Skinwalker. Porque esse local em Utah era onde teria sido onde essa tribo Navarro teria dado início a tudo. Ou seja, tem coisas que às vezes podem ter ficado por ali. Né? Eu não sei se você acredita ou não, né? Mas às vezes o local que você está, às vezes tem você sente alguma força ali, né? Que atrai coisas, vamos dizer assim, né? Do mal, ou que você não se sente tão bem naquele local ali, né? Um exemplo desse rancho Skinwalker seria o quê? Você tem um terreno baldio ali do qual teve uma casa que pegou fogo, pessoas morreram, é mal assombrado, você vai lá e constrói uma casa nesse terreno. Ou seja, a terra ali é mal assombrada. E se você construir uma casa ali, vai ser mal assombrada também. É o mesmo caso desse rancho Skinwalker lá no Utah, lá nos Estados Unidos. Exato, né? Então, cara, você acredita em Skinwalker hoje, depois de tudo que você viu assim? Eu acho, cara, eu já presenciei, como diz, comportamentos estranhos de animais, né, cara? Você já viu já? Só que eu não tinha uma resposta, né? Tá. Eu já vi animais se comportando de uma forma assim esquisita, que eu vou falar assim, né, cara? Só que eu não sabia um nome para isso. Talvez, então, eu já tenha visto algum Skinwalker e não tenha percebido na hora, porque para mim, na verdade, isso aqui é novo, né? A palavra Skinwalker é novo, por mais que eu já tenha pesquisado na internet, né? Mas eu não tinha um conceito disso, né?
Então, talvez, não só eu, mas você que está assistindo, talvez já tenha presenciado um skinwalker na tua casa ou na rua, não só através de animais, mas também através de seres humanos que pode, segundo, né, o que a gente leu, tá com essa entidade aí transformando ela ou tentando manipular ela de uma forma diferente, né, Sandro? Assim, eu sempre vi essa história de skinwalker, mas não tinha ido tão a fundo pesquisar. A gente foi pesquisar para trazer Exatamente. a informação para vocês aqui, porque a gente não vai apenas contar uma história. Nós temos que pesquisar realmente o material e trazer para vocês a informação correta aqui, né? Mas assim, antes eu via isso como algo bizarro. Eu via coisas, vídeos na internet, porque não, mas não é possível. Mas indo a fundo, indo assim atrás da informação realmente que detalha coisas sobre os skinwalkers, eu acho que isso seria possível hoje, sim. Sim. Tanto é que eu até vou falar uma coisa. É quase que um relato? Não. Aqui tem uma rua aqui em Ponta Grossa que se chama, acho que é 24 horas, uma rua coberta, né? Onde era feito coisa de artesanatos lá há um tempo atrás. E eu estava passando por essa rua, não tinha ninguém. Tinha um cachorro, porte médio, que estava vindo em minha direção, um cachorro de rua. Esse cachorro ele parou na minha frente, eu parei na frente dele, eu não quis arriscar passar, né? Que ele ficou me olhando e eu parei, coisa assim de uns 3 metros, um na frente do outro. Não sabia se ele ia me atacar ou não, mas estava de dia também, não estava de noite, estava de dia, né? E esse cachorro me olhando fixamente, cara. Fixamente nos meus olhos, né? Para mim, até então, eu penso que seja uma situação, um cachorro normal. Só que esse cachorro ele saiu para o lado. Hoje eu penso assim, né, que foi uma situação estranha. Ele saiu para o lado e passou por mim, me olhando. E eu passei por ele, tipo, 2 pessoas se encarando. E eu olhava para trás, ele virava e me olhava também fixamente. Eu nunca vi um cachorro fazer isso, né, cara? Interessante. É uma realmente. situação estranha. Pode ser alguma coisa relacionada? Pode ser, mas um cachorro te olhar... Eu sei que o cachorro faz isso, né? Mas geralmente ele dá uma olhada em todos. Se você for procurar vários vídeos na internet ali, você vai ver cachorro, vai ver bode, cabrito, cavalo. Vaca, com comportamentos estranhos. Vai ver até um porco também, cara. Comportamento estranho. Pode ser alguma coisa? Pode. Pode não ser nada também? Pode. Porque não tem como você perceber. Né? Tem um vídeo lá de galinha, cara. Nossa! Imagina só. Assim, olhando assim fixamente para a pessoa que ia tratar eles ali na galinheira, sabe? E assim, olhando fixamente, cara, assim, de um modo estranho. Porque você nota quando um animal está te olhando normal. Né? Porque para eles nós somos os tutores dos bichos, né? Cuidamos deles, né? Então eles olham para a gente assim de uma forma diferente. Mas quando você vê alguns vídeos assim, que eles olham de uma outra forma, não é uma forma normal, não é uma forma vendo você, ele tratar eles, por exemplo, mas eles ficam reparando em você. Tinha um cachorro, um vídeo na internet aí que a mulher chegou em casa, a mulher trabalhava o dia todo, chegou em casa, uma casa nos Estados Unidos, isso aí. E uma casa assim, bem chique, sabe? 2, 3 andares e tal, escada, aquelas escadas de espiral assim, né, tal. Cara, você acredita que ela abriu a porta, ela entrou de quietinho na casa e o cachorro não veio. O cachorro estava sentado na escada como uma pessoa. Olha só. A hora que ele viu ela assim, ele voltou a ter o comportamento normal de bicho. Mas assim, em primeiro lugar, parecia uma pessoa que tinha se fantasiado com aquela roupa e estava sentado na escada. Imagine, cara. Interessante, né? Eu cheguei a ver um rapaz descendo numa neve e apareceu um lobo. Só que esse lobo ficou em pé, sobre as 2 patas. Eu não sei se o lobo é capaz de ficar sobre 2 patas. Eu sei que animais, quando ele é selvagem, ele tem que se virar nos 30 ali, mas ele ficou em pé sobre 2 patas e caminhou.
Você falando Mas- em lobo, Ari, essa cultura navarro, essa tribo navarro, que existiu lá nos Estados Unidos, eles usavam muito pele de lobo, É. sabia? Aham. Eles matavam, caçavam os lobos, né? Ou se não era eles, ou os lobos, então eles caçavam os lobos antes, tiravam a pele dos lobos e se cobriam com essas peles de lobos. Usavam o crânio também dos lobos para fazer rituais, colocar na cabeça e tal. Ah, é. Não somente de lobos, mas também de outros animais grandes, cavalo, de vários outros animais que tinham o crânio grande. Eles tiravam a pele, usavam a pele para se cobrir normal, e as cabeças, quando tinha que fazer rituais, eles usavam esses crânios lá. E diz que tem esses skinwalkers teriam o quê? Teriam passado por rituais. Entidades, essas coisas, teriam chegado até ali a tribo Skinwalker para fazer os rituais, mas não conseguiam fazer o completo que tinha. E se tivesse um ritual completo, 100%, um único ritual que existia nessa tribo lá, o mais pesado realmente, diz que era, se completasse realmente ele inteiro, ele tomaria algo assim, totalmente diferente, tomaria um rumo diferente de toda essa história dos Skinwalkers. Porque, segundo essa teoria, esse ritual completo tornaria um bruxo realmente real Imagine. no meio das pessoas. Olha só. Abriria um portal para que mais viessem ao mundo. Mas, segundo eles, era muito difícil fazer um ritual desse por completo. Até a própria tribo navarro, às vezes, teria tentado fazer, mas nunca teria conseguido fazer. Mas não sabemos se realmente é verdade ou não. Diz que esse ritual abriria portais para que várias entidades chegassem ao mundo através desse ritual completo. Mas eles, segundo a história, nunca teriam feito. Mas vai saber se não Vai fizeram. saber se não fizeram, né? Vai saber se não fizeram. Então, Porque tem um comentário de um inscrito nosso, não sei se foi no último vídeo que a gente fez ou no penúltimo. Me chamou a atenção que ele falou assim, né, que muita gente não acredita em bruxos ou em bruxarias, né? Ele comentou ali, cara, que bruxos existem até hoje, estão mais perto do que você pode imaginar. Pode ser que seja verdade? Pode ser que esse pessoal está fazendo magias aí ao redor do Mudiz, até a Mudiz próximo de você e você não perceba. Pode. Então, pode ser que essa história aí de Skinwalker pode ser que aconteça realmente com animais e até com seres humanos. Pode ser que aconteça também, né, Sander? cara, é assim, eu acho que os próprios bruxos ali seriam aquela tribo navarro. Exatamente, né? Ou seja, eles faziam rituais, faziam cerimônias para que as coisas chegassem até eles. Tanto que, segundo os estudos, eles tentavam fazer esse ritual maior. Esse era o top dos rituais. Mas nunca teriam conseguido chegar até o final. Porque diz que era muito complexo para fazer. Se eles fizessem esse último, diz que abriria um portal gigante para que o mundo fosse tomado por essas entidades, podemos dizer assim. Então aí que está. Então não seriam eles, eu acho que assim os bruxos da época, porque a cultura deles realmente era dessa época. Para eles era normal. É normal. Para eles não tinha nada demais, era normal. Mas isso em 1650, 1700, uma tribo indígena. Para eles era normal isso aí. Era normal. Era a cultura deles. Então, igual que no Brasil nós tínhamos os tupis-guaranis. Na época da colonização, diz que tinha muito Os tupis-guaranis, todas também, as nossas histórias aí de caipora, curupira, saci-pererê, tudo veio do início também dessas histórias. Vai que também os nossos indígenas aqui da época,
E disso da colonização aqui também não faziam os mesmos rituais que a tribo Navarro lá nos Estados Unidos. Exato. Vai saber. Dizem que aqui no Brasil, na época da colonização, foi encontrado até índios carnívoros, né? Que se alimentavam de carne humana. Dizem. Isso eu não sei bem certinho a história. Mas se isso realmente acontecia, né, o porquê que se alimentavam de carne humana. Isso aqui no Brasil, né? Como diz, igual a gente fala aqui da tribo Navarro, né? Uma pergunta até, qual seria o sentido de tudo isso de uma pessoa querer se transformar em um animal ou tentar manter um animal na forma humana? Teria um sentido para isso? É que para eles assim, para essa tribo Navarro, para que essas entidades chegassem aqui e não fossem logo embora, porque eles queriam que para eles seriam os deuses deles, entendeu? Para que eles chegassem e ficassem por aqui. Eles tinham que fazer esses rituais. E esses rituais daria poder a essas entidades que estariam chegando de ficar mais tempo aqui com eles. Sim. Entendeu? Então, por isso. E o que eles precisavam? Da energia vital Do ser humano. do ser humano, ou principalmente do ser humano, mas para como que eles iam chegar até os seres humanos? Através se transformando em animais ali que o ser humano conseguisse inserir eles no meio da casa. Porque como que eles iam chegar? Entendeu? Caramba, né? Imagina Ou só, né, cara? depois se transformando também em pessoas, para chegar em determinado grupo de pessoas, para sugar mais fácil ainda a energia vital das pessoas. E eles se manterem mais aqui, por Isso. mais tempo, né? Porque eles começaram tudo através de sacrifícios, faziam sacrifícios e tal ali, mas aquilo não foi conseguindo manter isso aí, essa cultura. E aí que eles, segundo a história, começaram a se transformar. Não estava saciando mais essas entidades que estavam chegando até essa tribo, e eles resolveram começar a fazer esses rituais para que as próprias entidades já se transformassem em animais ou pessoas, para se misturar as pessoas, para que eles ficassem com a energia vital das pessoas. Caramba. Né? Você já tinha ouvido falar nessa lenda, que não é tão lenda assim, dos Skinwalker, né? Eu vou procurar aqui da tribo Navarro, cara, porque eu procurei aqui da Skinwalker. Tribo Navarro, né? Acho que é na mesma época dos Apaches. Na verdade, duas tribos indígenas, né? Na época, né? Isso, Só que o mais famoso é a tribo Apache, né? Navarro está aparecendo mais agora por causa dessa onda de Skinwalker que está invadindo aí, como diz a internet, né, Sander? Exatamente. Então aqui, a tribo Navarro, também conhecida como Dini, é uma das tribos indígenas dos Estados Unidos, com cerca de 400 mil membros registrados Hoje? em 2021. Olha só. Eles são nativos da região dos Quatro Cantos, que inclui partes do Arizona, Utah e Novo México. Por isso que tem o rancho Skinwalker em Utah, né? entendeu? Tá certo. A nação Navarro, a reserva indígena mais extensa nos Estados Unidos, é a casa de muitos Navarro, embora muitos também vivam e trabalhem em cidades próximas. A língua Navarro pertencente à família linguística Atabaxcan é uma tradição oral antiga, mas também tem uma escrita formalizada. Então é bem interessante, cara. Aí eles usam bastante a bruxaria desde aquela época. Não sei se hoje ainda acontece, mas tem muitos descendentes dessa tribo lá nos Estados Unidos. Mas antigamente eles eram realmente ali para conseguir tudo através de rituais de bruxaria, onde deu-se início a essas histórias de Skinwalker. Cara, tem um vídeo de um cervo, se não me engano. Ele está passando na rua e foi atropelado. Ele foi jogado para a lateral da estrada. Você acredita que ele levantou? Olha só. E como se não tivesse acontecido nada? Imagina só. Rapaz. Tem também se não me engano, é um jegue,
um jegue, ou aqueles jumento, Ah, jumentinho, né? Que tá com o pescoço meio torto, assim, ó. Caiu no mato também, tá caído no mato. E ele levanta com o pescoço torto e vai andando normal, assim. Como se não estivesse sentindo dor, não estivesse sentindo nada. E essa aqui é a teoria. Por exemplo, um animal que é atropelado, ele não vai sentir dor, que seja um skinwalker. Por quê? Porque o corpo dele não é aquele realmente. Entendeu? então, na verdade, ali ele não está ocupando um corpo de um outro ser, né? Então, para ele, não, né? Isso. Tem um vídeo também lá que eu vi lá de um homem. Ele tem até o cabelo um pouco comprido assim. Ele está numa floresta e ele tenta imitar o som de um animal. Ele está gravando ele mesmo, assim, bem alto, fazendo no meio da floresta, né? Imitando o som do animal. De repente aparece um cervo, bem longe assim dele, assim, e ele fica olhando nitidamente, assim, sabe? Ele fica filmando, ó, falando em inglês lá, né, tal. Olha o bicho lá longe, tal. Ele vai aproximando da câmera, sabe? Ele tira a câmera dele e vira a câmera pro animal. E tem dois seres que se aproximam desse animal. Se der um zoom bem bom na câmera, assim aparece lá os seres dois andando atrás do bicho. Imagine. Então, para você ver. Caramba, né, cara? Tem a de cabrito, né? Um vídeo também, não sei se você viu esse. Era uma fazenda, né? E de repente, 4 horas da manhã, toca a campainha. O cara vai ver lá no olho mágico, é um bode que tá tocando a campainha. Imagine o que você ia pensar. Só que não tá tocando assim, claro, pode acontecer, um animal ir lá e bater no botão da campainha e tal. Mas ele toca a campainha e fica esperando abrir a porta. Imagine só, cara. Fica parado, esperando abrir a porta. E aí ele não vai, né? Ele vê que o dono não vai abrir a porta, ele pega, se vira e vai embora. Ô, louco. Vai saber. Pessoas, você viu vídeo de pessoas ou não? Não, de pessoas não. Eu vi Pessoas bastante tem também. de animais, né? Tem uma. Não sei que país que é. Não sei se não é Portugal. Tem uma casa que é sempre fechada, numa região lá, numa rua. É sempre fechada. E aí, o que acontece? Todo mundo quer saber quem que está morando naquela casa e tal e tal. E o dono resolve colocar uma câmera noturna, assim, virada para aquela casa. Porque dizem que a pessoa só sai à noite. E aí ele coloca uma câmera pequena noturna no canto da sua casa, em direção à casa do lado, né? A casa que está sendo alvo dessa investigação aí, né? Para ver se realmente é ou não. Lá por 11 horas, meia-noite, a pessoa sai da casa. Sai da casa, é um homem. Sai, vem até o canto da casa, na calçada, dá uma olhada assim, para os outros dois lados, vai até o canto de uma outra casa e fica olhando para aquela casa. Assim. Ô, louco. Daí, de repente, ele olha assim, não sei se o homem está lá dentro, dá um zoom na câmera, alguma coisa assim, e aparece bem os olhos dele, bem negros os olhos dele. Olhando assim para casa. Não sei se ele chega a ver que está sendo filmado ou não, pega e entra de volta. O dia que em Ponta Grossa sai azar, né? Sai azar. Então, isso que eu falo, cara, são histórias. Assim. Eu realmente, assim, se não fosse tão a fundo para ver essa parte de Skinwalker, é um vídeo lá de bichinho, porque eles ficam prestando atenção, porque não sei o quê. É engraçado, isso aí é para tirar sarro, não sei o quê. É engraçado. Mas, cara, se você for a fundo, ver realmente ali o que está se passando, o que está acontecendo, como é essa teoria, como da onde que surgiu toda essa história, você fica impressionado realmente. Com certeza, né, Sandro? Rapaz. Você sabe de alguma história? Será que ele sabe de alguma história ali? Coloque aí nos comentários, Conta pra né? gente aí, né, se você já presenciou alguma cena assim, não digo assim própria já de Skinwalker, mas uma situação assim que realmente deixou meio com a pulga atrás da orelha. Alguma coisa que você viu, algum animal,
alguma pessoa que foi meio diferente com você. Conte pra gente aí, marque seu nome, coloque a cidade da onde você está falando, que a gente vai ler aqui todos os comentários. Todos os comentários que serão feitos hoje, a gente vai ler na próxima semana. Exato. Hoje, daqui a pouco, a gente vai ler os comentários do último vídeo nosso, que foi aí sobre a história real que inspirou o filme O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Exato, né? Daqui a pouco a gente vai ler os comentários. Só queria pedir para você curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos aí, né? Quando você faz isso, a plataforma encara aí que ela tem relevante, que ela é relevante e passa para mais pessoas aí, tá bom? E só replicando aí um bom elogio que a gente recebeu esses tempos, né? Foi assim que a gente trata aqui todos os temas com seriedade, com credibilidade. Então isso é bacana. A gente aqui nunca vai tirar sarro de algum tema. Não, jamais. Nunca tirar sarro aí de algum comentário que vocês fizerem. Nunca. A gente vai ler sempre aqui com o maior respeito a vocês e também trazer aí seriedade nos nossos temas aqui para vocês. Até eu queria, como eu disse, falar, me desculpe, mas eu não vou lembrar o nome. Acho que é uma mulher, uma escrita. Vi num vídeo antigo nosso. O quê? Ela comentou que o canal que ele traz vários temas, desde... Ela observou e observou bem. Ela falou que no canal já teve pastores, teve ufólogos, realmente, e pessoas de várias, né? De várias, vamos falar assim, de várias religiões até, né? E a gente trata tudo como diz, com o maior respeito, todos os temas que a gente faz. Eu só queria falar para vocês que, na verdade, tudo isso que a gente está falando não sai da cabeça da gente, né? Quando a gente não traz a pessoa aqui, que seria a fonte, a gente pesquisa a fonte e fala para vocês, está falando disso, disso e disso. Tanto é que do Skinwalker, né? Tá tudo na internet, é só você pesquisar aí e saber se o que a gente está falando aqui é real ou não. Então, por isso a gente fala, né? Igual essa escrita nossa falou, né? A gente fala, não é para você acreditar em tudo que a gente fala. Não é isso, tá? Mas a gente tem um respeito pelo modo de pensar de qualquer um, né? Independente de quem seja, você tem toda a liberdade de pensar da forma que você pensa e agir da forma que você age. Pelo menos aqui no Brasil é assim hoje que funciona, né, Sandro? Exatamente. E Skinwalker, uma história realmente intrigante para o mundo. Exato. Mas vai assim da gente ver, né, cara? Pensar, puxa, será que é possível isso acontecer? Será? Eu não duvido. Desse Também mundo não. que a gente tem hoje aí, eu não duvido. Também não. Principalmente aquela época, né, que, devido à chegada dessa tribo lá nos Estados Unidos, que teria dado início a toda essa história, realmente é muito impressionante, né? E assim, não digo que seria impossível acontecer isso. Eu acho que é possível sim, cara. Do jeito que está o mundo hoje, cara, a gente abre o jornal e qualquer site de notícias, a gente vê cada coisa estranha, cara. Pessoas tem jornais sérios aí noticiando coisas que eles não sabem, não conseguem explicar o que está acontecendo, Isso né? está acontecendo. Né? Olha esse apagão que deu lá. Exato, verdade. Esse apagão Europa, que deu na lá, Europa. Na Espanha inteira. Estão tentando explicar até agora. Portugal inteira e parte da França. Um apagão aí geral que deu lá. E a gente não tinha teoria lá dos 3 dias na escuridão. Exato, né? Então fica... Aí que eu falo, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha de tudo que está acontecendo no mundo, tudo que aconteceu. Claro, a gente vê histórias, relatos, tantas coisas, com essa história aí da tribo Navarro. Isso lá em 1650, 1700, teria dado início a tudo isso. Mas assim, tantas histórias que a gente vem presenciando, né, com o passar do tempo, através de histórias, através de lendas e através das histórias que a gente pode ver hoje por aí. É interessante. Só para você ter uma ideia, né, não acabaram descobrindo uma pulsação na Terra, se eu não me engano, a cada 0,7 segundos. Eu sei que é muito rápido. Só que é extremamente sincronizado, né? Agora, não se sabe se essa pulsação já tinha antes, se essa pulsação acabou se criando agora.
E também não se sabe se de onde que é essa pulsação. E, se eu não me engano, no Oriente Médio, uma região lá, abriu-se um buraco que ninguém consegue enxergar o final desse buraco. Né? No Oceano Índico acharam uma fenda lá que não consegue saber de onde que veio essa fenda, né? No fundo do Oceano Índico, né? Então, acho que é no Oceano Pacífico, se eu não estou enganado. Ou seja, isso fora que se você abre o jornal todo dia, cara, todo dia tem uma notícia, uma mais esquisita da outra, mais esquisita que a outra, e a pessoa não consegue explicar exato o que está acontecendo nessa. Exatamente. Então, aí o do Skywalker também pode ser que seja alguma coisa assim relacionado à magia e à bruxaria, essas coisas aí, né, Sandro? Que estaria... Eles teriam se transformando em animais, né, usando a pele dos animais para ficar mais próximo dos seres humanos. Impossível isso acontecer? Não sabemos, né? Mas seria essa a teoria, que a única forma deles chegar mais próximo dos seres humanos, essas entidades, como eu falei para vocês, através de rituais e tal, lá da tribo Navajo, para chegar até os seres humanos, se infiltrar no meio dos seres humanos sem ser notados, seria através de animais. Quem quer desconfiar de um bichinho, né? Uma criação, de alguma coisa assim? Ninguém. Né? Então, seria uma teoria, apenas uma teoria da conspiração, podemos dizer assim. Seria uma ficção, seria alguma coisa difícil de acontecer, seria realmente uma coisa verdadeira. Fica aí para todos vocês darem a opinião de vocês. Não sabemos, né? Certo. O Sander vai ler os comentários, né? Mas tire suas opiniões aí, o que você acha tudo isso aí que a gente acabou de falar. É real? Não? É só coisa da cabeça desse pessoal aí da tribo Navajo? Talvez eles pensem que tem, como diz, algo ligado aí com o ser humano, entre o animal e o ser humano, ou não, realmente a coisa ali acontece mesmo, né? Escreve aí nos comentários aí pra gente o que você acha, a tua opinião pra gente. Sempre é muito importante, que vocês já devem ter percebido, né? A gente lê todos os comentários, né? Cara, pegaram até urso em comportamento estranho em vídeo. Eu cheguei a ver um urso com até comportamento urso estranho. em comportamento estranho. Foi capturado em vídeo, assim. O momento que daí... É engraçado esses bichos, por quê? Porque, digamos, eles estão em comportamento estranho. Eles nem imaginam que estão sendo filmados. No momento que eles veem que estão sendo filmados, eles voltam ao normal. É isso que é estranho, sabe? Assim, então, é a mesma coisa a pessoa está sendo... Tá lá à vontade lá e tal. Nem imagina estar sendo filmado. De repente, a hora que vê que está sendo filmado, pode ver, muda o comportamento. Exato. É ou não é? É a mesma coisa dos animais. Como que eles têm essa consciência? Essa consciência. Muito estranho. Muito estranho mesmo, né, cara? Se você tem algum relato que você... eu acho que eu tenho uma história assim que me deixou meio estranho. Meu pai contava uma história assim, minha mãe contava uma história assim. Escreva para a gente poder ler aqui tudo junto com vocês. E todos os comentários que vocês fizerem hoje, a gente vai ler na próxima semana, no próximo domingo, aqui junto com vocês. Exato, né? O Sander vai ler os comentários aí. Eu só queria pedir de novo para você curtir, compartilhar o nosso vídeo. Eu queria agradecer outra vez, né? Aí a confiança, o voto de confiança aqui no canal, né? Que hoje já estamos passando aí de 3 mil inscritos já no canal, né? Como diz, não é vaidade. A gente sabe ali que alguns canais tratam inscritos como números, né? Para nós aqui não é números e nunca vai ser números. A gente sabe que são pessoas que se inscrevem em nosso canal ali para assistir o nosso conteúdo, e a gente só tem que agradecer a esse pessoal que está se inscrevendo e interagindo com o canal, né, Sander? Verdade, com certeza. Se você visse um animal assim, o que você faria? É difícil saber a reação que eu ia ter na hora, né? Mas provavelmente eu ficaria assustado, né? Eu ficaria assustado com que um animal com comportamento humano já é estranho, né?
Então, provavelmente eu ficaria bem assustado de ver um animal com um comportamento esquisito, né, Sander? Exatamente. Seria realmente impressionante. Alguns animais já apresentam alguns comportamentos. Eu mesmo tive um cachorro aqui que às vezes ele tinha uns comportamentos muito estranhos, né? Mas agora ver um cachorro com as pernas cruzadas, igual eu já vi na internet, né? Um urso com as pernas cruzadas, imagine. As duas patas da frente, sentado igual o ser humano e com as patas cruzadas. É algo muito esquisito, né, Sander? Muito esquisito mesmo, cara. Tem um vídeo também de uma cabra. Uma cabra, né? Ela está assim no pasto, as outras estão normais, e ela fica só observando as demais. Fica paradinha assim no canto, só observando. Fazendo assim, puxa, eu não sou desse meio. Desse meio e tô aqui, né? De repente ela vem, larga elas lá e vem em direção à casa. Daí tá fechado a cerca, né? Daí a cerquinha, de onde elas ficam, né? E ela fica olhando pra casa. Assim, tipo, pedindo ajuda, me tira daqui, né, tal. Mas é interessante, cara. Caramba, assim, né? O olhar deles muda. Eu não sei explicar, assim, depois que a gente vai a fundo numa história como essa, então você abre teu olho assim mais para você verificar realmente o que está acontecendo. É interessante. Exatamente, né, Sander? Então você comentou no último vídeo nosso que foi domingo passado, foi sobre a história real que inspirou o filme O Massacre da Serra Elétrica de 1974. E se você comentou, o Sander agora vai ler, né, Sander? Cara, uma história impressionante. Nos anos 50, lá nos Estados Unidos, que realmente mexeu com as pessoas. Imagina você entrar numa casa, tudo bagunçado, tudo virado no Guedes, né? E assim... Fazia tempo que eu não via ser virado no Guedes. Tudo virado no Guedes. A gente tem caso você não saiba, a gente transmite aqui de Ponta Grossa, Paraná, né, no sul do Brasil, né? Aqui no Paraná a gente tem alguns dizeres que são... Não é muito comum, né, falar no Brasil inteiro, e um deles é que é virado no Guedes. Caso você não saiba, virado no Guedes é que tá tudo bagunçado. Bagunçado, exatamente. Que você chegar numa casa, achar um corpo pendurado, você achar que é um animal porque está em temporada de caça lá nos Estados Unidos. E ver que esse corpo realmente é uma pessoa, uma mulher, que estava desaparecida há 1 ano. Impressionante, né, Sander? Puxa vida, hein? Como é que fala? Essas informações que a gente colheu sobre o filme O Massacre da Serra Elétrica, né? Eu nem imaginava. Eu já cheguei a assistir algumas vezes o filme. Na verdade, são vários filmes, né? Vários. Do Massacre da Serra Elétrica. São 9 no total. E eu nem imaginava, né, que o filme praticamente inteiro foi baseado em assassinatos reais, né, cara? Como é que pode, né, cara? Interessante, né? Vamos lá, então, para os comentários. Você comentou, a gente vai ler agora aqui os comentários da semana passada. Lilica Ripilica, 8776. Grande Lilica Ripilica. Top. Sou aqui de PG, Ponta Grossa, e torço pelo sucesso de vocês. Grande abraço. Um grande abraço, Lilica Ripilica. Obrigado mesmo aí pelo apoio, tá bom? Lilica Ripilica antigamente tinha roupa. Eu lembro que tinha roupa de criança, né? Com essa Acho marca, que né? sim. Se não me engano, teve até uma loja aqui em Ponta Grossa, né? Isso, exatamente. Tem uma loja, exatamente. E se eu não estou enganado, é um personagem de desenho. É isso, né? Se não me engano. Isso, acho que é do... Não sei se é personagem de desenho. Eu também não vou fazer. Qual desenho que você assistia quando você era criança? Nossa, Pernalonga. Não perdi a Pernalonga, Pica-Pau, Frajola. Pica-Pau. Looney Tunes, né? Looney Tunes, e exatamente. tinha também o He-Man, né? She-Ra. Agora, o que eu não perdi... Thundercats. E não e sinto até hoje, cara, porque não fizeram um filme, cara. Mas deviam fazer um filme. Caverna do Dragão, cara. Caverna do Dragão. Tem uma história sinistra por trás desse desenho. Que até que você... Mas não é, não. Será que não? Ó, o Sander já sabe. O Sander já sabe a história que tem por trás desse desenho. Dizem que eles estariam mortos. Dizem que eles estariam viajando estariam indo no parque de diversão.
foram no parque de diversão, teriam brincado ali no parque de diversão, teria acontecido um acidente e seriam morrido e estariam no inferno. Exato. Não sabemos, né? Mas daí o que aconteceu? Foi escrito todo o desenho da Caverna do Dragão, até o penúltimo capítulo. Quando teve o último capítulo, os dois criadores acabaram brigando. Que um queria um final e outro queria outro final. E também a gravadora também teve uma briga em trio ali no caso. E aí, não vai ser escrito, então, o último capítulo da Caverna do Dragão. E não foi escrito. E não foi escrito o último capítulo, né? Tempos depois, agora, alguns anos atrás, aí foi um deles, parece que um já morreu, e o outro quis, vamos dar um final, então, para a Caverna do Dragão, que seria um entendimento melhor aí. E foi escrito aí a Caverna do Dragão, o último capítulo. Não foi gravado, porque a gravadora já até encerrou ali, não existe mais. E a última gravação, foi escrito apenas o último capítulo, no qual eles não estariam no inferno, estariam numa outra dimensão realmente. E a função deles era fazer o Vingador se arrepender dos seus pecados. Exato. Ser bom novamente, porque diz que o Vingador era muito bom. E ele era filho do mestre dos magos. Pra ver, né? Então, como eles conseguiram fazer o Vingador se arrepender, o Vingador voltar a ter uma amizade com o pai, né, pedir perdão para o seu pai, eles conseguiram finalizar a missão deles. E aí sim, eles teriam retornado para casa. Para você que é nostálgico, igual eu e o Sander. Sem a Uni. Sem a Uni, exatamente. Sem a Uni. Que a Uni ficou lá com eles, né? E aí eles teriam retornado para sua casa. Você também sabia que, como disse que como diz os diretores tinham brigado? E lógico, eles já saem, né? Em cima as teorias das conspiração, que eles estavam no inferno e estavam mortos e tal. Mas uma pergunta que eu deixo no ar aqui, que talvez chegue aí às grandes produtoras cinematográficas aí do mundo. Por que não fizeram um filme até agora do Caverna do Dragão? Deveriam fazer. Thundercats. 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 Assistiu? Você não é do teu tempo, né? Não, Não mais novo, não? Não. Não perdia Thundercats, né? Thundercats. São coisas que a gente, como disse, tem algumas coisas que marcam, né, a cabeça da gente ali, a gente não consegue esquecer, mas eu não perdi a Thundercats, né? É igual o Sander também, acho que ele compartilha da mesma opinião minha, né, cara? Se fizer um lançamento no cinema hoje, mas está passando no Sessão da Tarde, lá De Volta para o Futuro, eu fico em casa assistindo De Volta para o Futuro, porque é um filme... Essas coisas marcam, né? Marcam a gente. E a gente se pergunta, por que não faz de novo, né? Mas, infelizmente, eles param, né? Porque se diz criar um novo De Volta para o Futuro? Eu sou a favor até de fazer uma série do De Volta para o Futuro. Eu sou a favor. O Sander disse que não, mas eu acho que deveria fazer uma série. Eu acho que se você fizer uma série hoje ali, cara, não vai ficar bacana. Eu acho assim que já encerrou, já acabou o ciclo. Acho que talvez também tire três. Tira exatamente a magia daquele filme. Exatamente. Porque é a mesma coisa é o filme Karate Kid. Karate Kid exato. Foi feito 3 com Daniel San, com o Sr. Miyagi, e daí parece que o último foi feito com uma moça. Já não é tão legal. E daí depois fizeram esse Cobra Kai. Agora que é a série agora. Ficou muito boa a série Cobra Kai. Assim, eu acho que quem embolou essa história da Cobra Kai aí, dessa série, é muito bacana. Exato. Porque ela devolveu assim aquela emoção daquele filme do Karate Kid. Exato. Então ficou muito bom. Mas por quê? Porque os atores daquela época voltaram a fazer parte da série. Mas o De Volta para o Futuro, se fosse fazer uma série, o Michael J. Fox está doente. Né? O doutor lá também, o doutor como que é o... Emmett Brown. Também já não consegue mais fazer filme. Então, seria vir outros atores. Não ficaria bacana. Não ficaria legal, não. Talvez... É tipo assim, você querer reassistir todos do Rambo, né?
Queria fazer um Rambo novo hoje. Sem o Sylvester Stallone. Exatamente, sem o Sylvester Stallone. Não seria a mesma coisa, né? Não seria a mesma A coisa. gente fugiu um pouco do tema, mas tem algumas coisas nostálgicas que marcam a gente, né? Verdade. O Souza 745. Não encontrei o vídeo do homem de costas no Paraná. Coloca o nome do Sim. vídeo, por favor. Sim. Eu fui lá e eu tinha comentado aqui. Vamos ver se está aqui meu comentário. Eu coloquei o link lá. Ó. Exatamente, tá lá o link. Tá lá o link. Dá Ó. uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá. Esse vídeo é interessante, por quê? Eu vi. Interessante e estranho, cara. Como a gente está aqui no Paraná, aqui em Ponta Grossa, Paraná, tem um vídeo, o cara chegando, um caminhoneiro, chegando numa cidade aqui do Paraná, de madrugada. Sabe aquelas câmeras da frente que tem no caminhão? O cara vai filmando tudo, vai passando ali. O cara faz uma rotatória para entrar na cidade, aqui do Paraná. E tem lá a placa de bem-vindo à cidade tal, bem-vindo tal. Você acredita que tem um cara, uma pessoa, sentada de costas na placa? Uma pessoa semelhante àquele personagem do filme Olhos Famintos. Impressionante, cara. Sentado de costas. Se encontra Não aqui, sabemos se é algum boneco que colocaram lá. Ou Pode é uma ser alguma pessoa montagem, mesmo. não é, porque montagem, a imagem assim ficaria um pouco diferente. Pode ser um boneco que colocaram lá sentado em cima da placa para dar uma mídia para a cidade, não sabemos. Pode ser. Mas seria algo bem parecido com aquela criatura dos Olhos Famintos. Dê uma olhadinha lá para você ver. Eu vou tentar pôr aqui nos comentários, vou comentar e coloco o link ali para vocês darem uma olhada. Vou colocar o link também na descrição do vídeo. Na descrição? Então, Isso, beleza. dá uma olhadinha. Para eles darem uma olhada lá. Impressionante mesmo. Quem mais comentou? O Adilson Gomes. Grande Adilson Gomes. Boa noite. Existem bruxos e bruxas hoje em dia, sim. Foi ele que fez o comentário, exatamente. E é mais comum como se pensa. A mais forte e mais forte como antes. As pessoas precisam separar a magia da Disney com a magia real. Existem grupos ocultistas em redes sociais. Da Inquisição, não eram só os bruxos que eram condenados. Bastava ser deficiente físico, mental, crenças opostas, vestuários diferentes, etc. Abraço. Bem lembrado, Adilson. Para quem já leu sobre a Inquisição, eu já li sobre a Inquisição, realmente tinha assim, tinha um pensamento muito estranho, né? A pessoa nascia com algum problema, já estava ali condenada. Já era amaldiçoado. Era amaldiçoado, né? Infelizmente. Igual das bruxas de Salem. Exatamente. Nossa, olha, eu fiquei impressionado também com as bruxas de Salem, cara. Cara, não dá para entender a cabeça do ser humano, né? Se a pessoa fazia um remédio lá para curar a outra, já era bruxo. Então vamos enforcar a pessoa lá. Vamos condenar a pessoa. Se você estava com a garganta ardendo e acabou fazendo um chá e curou, cara, você era um bruxo. Então você vê assim. E lá nos Estados Unidos, que era condenado por bruxaria naquela época, lá em 1700 e pouco e tal, era enforcado. Quem era condenado por bruxaria lá na Europa era diferente. Era queimado. Então essa que é a diferença. Tem bastante filmes que mostram na Europa, né? Que as bruxas eram queimadas na época. Bruxas e bruxos. Valeu Adilson Gomes aí pelo comentário. Valeu, Mauro J2X. Grande Mauro. Isso não é difícil de acontecer. Lembra do casal de Pernambuco que fazia coxinha de carne humana? Verdade. Lembra ou não? Verdade, você viu o noticiário, cara. É que esse filme aqui do Massacre da Serra Elétrica, o cara também comia carne humana. Comia carne humana. Ele era canibal. E lá, ele está se referindo aqui, eu lembro, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos teve uma história lá em Pernambuco que as pessoas estavam fazendo coxinha com carne humana. Bem lembrado, Mauro. Eu cheguei a ler a matéria. O ser humano, vamos falar bem a verdade, às vezes tem alguns seres humanos, eu não sei se são seres humanos, até se pode chamar de ser humano. Não, acho que não é, não. Louco. Ver aqui. Samuel Dantas. Grande Samuel Dantas. Sugestão de temas: Sexta-feira 13 e Bala de Prata.
ou Hora do Lobisomem. Hora do Lobisomem. Será que esses filmes têm algo de real por trás das telas? Sexta-feira 13, cara. Vamos ver, né? Só o fato de ser sexta-feira 13, até hoje tem superstição, não só com o número 13, mas também com a sexta-feira 13, né? Então, de repente, aí é bom dar uma olhada, ver o porquê, Vai se né? tiver história real. Exatamente, né? O Gigante 810. Vou falar grande gigante, né? Grande gigante. Tchê, Tchê. eu morria de medo do Chuck. Eu também. O brinquedo assassino. Eu vou ler aqui conforme ele foi escrevendo. Tá. Tchê, eu morria de medo do Chuck, o brinquedo assassino. Na época eu tinha o boneco do Robocop. Eu deixava ele em pé, perto da cama, para ele me proteger, caso o Chuck viesse me pegar. Deu risada. Bons tempos em que filmes davam medo. Exato. Abraço, Ari Sander. Exatamente, filmes antigamente davam mais medo, minha opinião. Exato. Eu assisti esse aqui do Massacre da Serra Elétrica. O próprio Chuck dava medo. Exato. Né? É igual Dava você medo. assistir o Exorcista hoje, né, cara? Tá certo? Mas igual o primeiro, cara, eu acho que até pela forma que você assistiu um Lobisomem Americano em Londres. E assistisse um de hoje também, né? Isso. Você Então, percebe a diferença. Concordo plenamente, cara. os Concordo. filmes davam mais medos. Assista aquele Cemitério Maldito Cemitério de Maldito, 89 exatamente. e assista o novo de 2000. Novo não. 2016, 2017. Colheita Maldita. Outro, Colheita Maldita. O próprio Olhos Famintos. Exatamente, né? Isso é bem diferente. E também, obrigadão, tá? Obrigado pelo... Ele é lá do Rio Grande. Ele não falou a cidade. Mas só pelo Tchê? Tchê, Tchê, com certeza é lá do Rio Grande do Sul. eu morria de medo do Chuck, o brinquedo assassino. Exatamente, né? Como diz, um grande abraço pro pessoal. A gente sabe que o pessoal do Rio Grande do Sul aí tem uma boa galera que assiste aí o programa. A gente só tem a agradecer. Eu acho muito bonito o jeito que eles falam. Eu já estive lá no Rio Grande do Sul, lá em algumas cidades. Como diz, uma forma de falar completamente diferente. Eu acho muito bonito a forma que eles falam, né? Aquele português, eu digo até o português bem correto, né? Que eles utilizam lá, né? Exatamente. É uma forma bem diferente. Obrigado a todo o pessoal aí do Rio Grande do Sul, tá bom? Nossos irmãos, né? Exatamente. O Emanuel de Oliveira. Olá, boa noite. Excelente o canal. Parabéns. Sou de Misiones, Argentina. Olha, bem-vindo, irmão. Atualmente estou trabalhando e morando em Vacaria, Rio Grande do Sul. Vacaria. Desculpe o meu escrever, estou aprendendo português brasileiro. Que isso? Bom vídeo, meus amigos. Grande abraço para você, Manuel de Oliveira, lá em Vacaria, Rio Grande do Sul. Ele veio lá da Argentina? Ele veio lá de Misiones, Misiones. Argentina. Argentina. Seja bem-vindo ao Brasil, tá? Foi para um ótimo lugar, eu conheço aí Vacaria, às vezes você tá aqui no Brasil. Seja bem-vindo aqui no nosso país. E o Gigante comentou o comentário dele. Sim. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul, hermano. Só que o Gigante não falou a cidade dele. Ô, Gigante, com certeza você é do Rio Grande do Sul também, né? Porque ele comentou o comentário do Emanuel. Respondeu lá, bem-vindo, ele leu, né? Escreveu lá, bem-vindo ao Rio Grande do Sul, hermano. Mas, ô, senhor Gigante, da onde que é a tua cidade? Escreve aí pra gente saber qual cidade você mora, tá bom? Otávio Della Vecchia, boa noite. Otávio Della Vecchia. Wellington Bezerra Oficial. Eu lembro que na cena pós-créditos do filme tem filmagens reais do assassino que foram captados por policiais que foram ao local dos assassinatos. Interessante. Não sabia Esse dessa. eu não sabia também, não percebi. Eu cheguei a assistir o filme, mas eu não percebi isso, né? O Rafael Kaitoshoma, ele que nos sugeriu Ele que deu o sugestão. último tema, né, sobre o massacre da Serra Elétrica. Ele respondeu lá o Wellington Bezerra. Muito massa, mano. Eu gosto de serial killers. Ô, louco. Ô, louco. Rafael Kaitoshoma, obrigado pela sugestão. Na verdade, é o canal que a gente sempre tenta, né, fazer a sugestão dos inscritos, né? É isso aí. O Samuel Dantas escreveu no aguardo. E Obrigado, a Samuel Jéssica Dantas. 15 Ricardo colocou uma carinha de espanto, um olhinho assustado, só na espera. Obrigado, Rafael 15 Ricardo, é isso, né? Jéssica 15. Rafael Kaitoshoma. Kaitoshoma. Tô juntando. Misturou tudo aí, então. Obrigado pelo comentário, tá bom? Vamos aqui pro... Jéssica Ricardo devia falar aqui qual o estado, cidade que estão falando, tá bom?
pessoal não escreve a cidade, né? É, pra gente saber aonde que tá alcançando aí o nosso canal. E no chat aquele dia, o NS Oculto, o nosso amigo Grande Júnior. apareceu por lá, escreveu saudações a todos, abraço Alexandre. Abraço, Júnior. Escreveu o pessoal. Júnior do canal NS Oculto, esperamos você aqui nesse mês aí para falar sobre mais lobisomem. Logo, logo ele vai estar por aqui. Quem participou lá com a gente, o William Donato. Abraço, William Donato. Boa noite, galera. Mais um ótimo episódio. Valeu, obrigado. Quem mais comentou lá? O Francisco Vinícius. Grande Boa noite, Francisco. meus amigos. Aqui é o Francisco Vinícius. Cheguei tarde, mas já estou prestigiando os amigos. Que bom. Ari e Sandy, já dando like. Que bom. O Francisco Vinícius tem um canal também Tem. lá, que é o... Deixa eu ver se me lembro. Kolchak. Documentários. Eu não sei que lá, Kolchak. Kolchak, ele tem uma página, né? Arquivos Kolchak. Arquivos Kolchak, exatamente. Nossa, que é Arquivos Kolchak? Arquivos. Uma coisa assim, né? Exatamente. Então vejam lá também um vídeo o canal dele lá também. Obrigado, tá bom? O Rafael Caitoshô, uma boa noite, senhores. Grande Cheguei atrasado. Mas chegou, né? Mas chegou. Aquele dia chegou atrasado, acho que hoje não, né? O Rafael que é do Rio Grande? Se ele não for, poderia falar para nós qual. Não, o Rafael não é do Rio Grande. Quem é do Rio Grande do Sul é o Emanuel lá, que veio de Misiones, Argentina. Argentina. E o Gigante. Gigante, exatamente. Mas não sabemos a qual cidade. O José Carlos colocou a mãozinha. Valeu, Zé Carlos. O Rudy Kaerscher, eu tenho até ele no Facebook também. Exatamente. Boa noite, amigos. Boa noite. Um filme Predador foi baseado em um episódio real. Eu não sabia. É? Nossa. Ele escreveu lá, abraços, amigo, Ari. Isso me lembra o filme Pânico na Floresta. Verdade. Puxa, eu assisti o Pânico na Floresta. Eu assisti, mas eu não lembro, cara, esse nome Pânico na Floresta. Eu acho que foi o último que eu assisti. Mas cara, impressionante esse filme. Acho que é Comunidade, uma coisa assim. Pânico na Floresta, alguma coisa, a comunidade, alguma coisa assim. Mas muito interessante também. Vamos ver quem mais comentou aqui. O Rafael Caitoshoma adora filmes assim, cara. Grande Rafael. O JH Picture. Tem um codinome bacana. Olha só, a abertura de filme. JH Picture. Um oferecimento. No meu tempo de guri, eu morria de medo do brinquedo assassino. Olha só te chamar de guri, já deu pra perceber onde que é. Na época eu tinha um boneco do Robocop. Eu botava ele em pé, ao lado da cama. Ah, sim. E pedia para que se o Chuck viesse me pegar, ele me protegeria. Interessante, né? Interessante, né? Abraço. Então seriam esses nossos comentários. Exato, né? Do último vídeo passado, aí sobre o massacre da Serra Elétrica, a história real que inspirou o filme. Exato, né? E nesse vídeo que a gente está fazendo sobre os Skinwalkers, né? Tudo que vocês comentarem, a gente vai falar aí no próximo vídeo. Na próxima semana. Na próxima semana. E eu só queria pedir para vocês, coloquem a cidade ou o estado aí que vocês estão falando para a gente saber o alcance aí do nosso programa. A gente sabe que existem até outros países aí que a gente está alcançando. A gente sabe que são brasileiros aí que estão fora do Brasil e às vezes querem matar a saudade da língua brasileira e acabam caindo aqui no nosso programa aqui, tá? Então coloca aí para a gente aí de onde vocês estão falando para a gente saber o alcance do programa, né, Sander? Exatamente. E teve uma pessoa que mandou imitar o Gil Gomes, mas é o Gil Gomes, não sei. Não lembro quem que mandou, que pediu. Uma escrita ou alguém que assistiu. Não, imita o Gil Gomes, não, o Gil Gomes. Ele falava assim, né? Ele falava, aqui e tal. Ele falava assim, dessa forma. Aqui agora, né? O Sander, ele fala muito bem igual o Faustão. Sabe imitar o Silvio Santos ou não? Não, Silvio Santos, não sei imitar. Não imito ninguém, cara. Só brincadeira mesmo. Cid Moreira, né? Cid Moreira, né? Hoje, fantástico. Tem a musiquinha do Fantástico, né? Hoje, domingo, dia de podcast Conectados S.A. Você não pode perder o Pode podcast. perder. E aqui,
O Paladino Mascarado. Bons tempos. Hoje mudou, né? Mudou cara. tudo, né? Mas há um tempo atrás aí, a programação da TV aberta, vamos falar assim aqui no Brasil, era bem diferente, não só da Rede Globo. Vamos falar assim, citar nome, Rede Globo, CBT, Bandeirantes, a famosa antiga Manchete, né? Eram tudo. Hoje já está mais modernizado e não chama mais Podia voltar a tanta Manchete, atenção, hein, cara? né? Exatamente, né? Podia voltar e a TV Manchete, imagina que, né, uma marca forte, né? Claro que não ia voltar igual antigamente, né? Mas seria uma marca interessante também para voltar aí, né? Exatamente, né? Bem, eu queria agradecer você que aguentou a gente até agora, tá? Eu queria que você falasse nos comentários se você já tinha ouvido falar dos Skinwalkers, se realmente tudo isso que a gente falou, né, é uma história, é real, é ficção, é coisa da cabeça dos outros, não se sabe. Eu sei que isso chama a atenção de uma tribo lá chamada Navarro, né, lá em Estados Unidos, que acaba fazendo e atuando nesse negócio de magia, bruxaria e evocando espíritos lá, animais em humanos e até espíritos humanos em animais lá, né? Não se sabe bem ao certo o que é realmente que acontece. Já tinha ouvido falar nisso, né, Sander? Interessante. Cuidado. Pode ter um Skinwalker perto de você. Comece a prestar atenção Presta atenção. com os comportamentos estranhos de alguns animais aí, né, Sander? Se você estiver sozinho agora, assistindo esse vídeo, na sua casa, em alguma fazenda, algum sítio, começar a escutar barulhos em volta da sua casa. Cuidado. Pode ser um Skinwalker que está te observando. Exatamente, né? Grande abraço para você. Nós vemos aí na próxima semana com mais um tema aqui no podcast Conectados S.A. Exato. E eu não quero terminar o programa antes de agradecer novamente ao pessoal que está se inscrevendo no canal, que por mais que outros canais considerem apenas números, para nós não. Para nós 3 mil inscritos no dia de hoje. Exatamente. Tudo isso graças a vocês. A gente fica muito feliz e muito obrigado mesmo pela consideração, tá? Que vocês têm pelo canal. Abraço a todos e até o próximo. Isso, até a próxima semana com mais um vídeo cheio de mistério para você assistir. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.